Ó, pessoal, essa aqui foi a questão que foi feita hoje pela manhã, certo? É uma questão que a gente tem água que está escoando de um reservatório, basicamente está sendo transportada de um reservatório para outro, né? Uma bomba está fazendo esse trabalho. Então a gente tem aqui essa bomba, né? Ela bombeia a água desse reservatório que tem uma elevação de aqui na superfície de 6,1 metros para um reservatório que tem uma elevação na superfície aqui de 36,6 metros. O comprimento de toda essa tubulação é de 122 metros, a vazão é de 5,6 litros por segundo e o diâmetro da tubulação é de 50 milímetros de diâmetro. E aí, como a gente pode estar vendo na figura, existe aqui diversos acessórios, né? A gente tem uma entrada em canto vivo, uma válvula globo, um raio de uma curva de 12 polegadas, um cotovelo de 90 graus, normal e rosqueado, uma válvula de gaveta e uma saída em canto vivo. E aí é dado a rugosidade relativa, né, nosso epsilon sobre D, e está sendo pedido aqui o cálculo da potência da bomba, né, em HP. Como a gente viu na segunda unidade, a potência da bomba ela é calculada através da multiplicação da vazão mássica, né, o nosso fluxo de massa, vezes o H da bomba, que é a energia que a bomba fornece por fluido, né, lembrando da equação de energia que a gente aprendeu a utilizar na segunda unidade. Então, basicamente, o que a gente precisa aqui para calcular essa potência é do HB, né? A energia que a bomba vai fornecer aqui, nesse caso. Já que o fluxo de massa a gente conhece, porque a gente conhece a vazão volumétrica e conhecemos a massa específica do fluido. E aí, quando a gente fala nesse HB, nesse H da bomba, a nossa equação da energia que a gente desenvolveu na aula passada, que a gente levava em consideração as perdas distribuídas e as perdas localizadas, né? Ali naquele caso a gente não contemplou bombas, né? Porque a dedução não envolvia bombas no nosso caso. Mas lá no final do material que vocês têm disponível no SIGA, tem lá um tópico que fala exclusivamente sobre o caso de bomba, né? Quando a gente tem bombas entre os dois pontos de análise, basicamente isso. E aí a gente introduz aqui o termo de energia da bomba, semelhante ao que vocês viram na segunda unidade. Então a gente inclui aqui o H da bomba, tá? Aí vai ter os termos, né, do primeiro ponto, mais H da bomba, igual aos termos do segundo ponto, mais as perdas de carga localizadas, HLM, e a perda de carga distribuída, né, o nosso HL. Aí o que acontece? Esse H da bomba, notem que ele está desse lado da equação porque ele fornece energia ao fluido, diferente das perdas de carga, né, que aí acaba retirando uma parte dessa energia. Então a bomba, na equação que vocês têm no documento, esse termo aqui, do HB, ele está desse lado da equação e tem um sinal de menos. Basicamente porque a bomba fornece energia para o fluido. E aí, para a gente utilizar a equação da energia, semelhante ao que a gente fazia lá com Bernoulli, a gente precisa selecionar dois pontos, né? Nesse caso, esse problema aqui, ele já forneceu esses pontos para a gente. A gente já tem o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1 aqui, porque a gente tem essa elevação, né? Z1 e Z2. Então, é um ótimo ponto para a gente utilizar. Se a gente muda esse ponto de análise, a gente vai ter um problema aí, porque a gente não sabe ao certo onde está a referência desse sistema. Se é aqui na base, se é mais aqui embaixo, se é no meio, enfim, a gente não tem essa referência. O que a gente sabe é que, para a mesma referência, esse reservatório tem uma elevação de 6,1 metros e aqui 36,6. Então, ponto de análise, superfície desse reservatório e superfície desse reservatório aqui. Ambos os reservatórios estão abertos, então pressões iguais, por isso que aqui está sendo anulado nos dois reservatórios. Na superfície dos reservatórios, como a gente já viu isso lá na segunda unidade, quando a gente tem a velocidade do fluido nas superfícies, a gente considera que isso aí é uma movimentação muito pequena, então a velocidade na superfície é zero. O V1 e V2 podem ser desprezados também. Não é que as velocidades são iguais, mas é porque as velocidades também podem ser aproximadas para zero. Aqui a gente não tem pontos colineares, então Z1 diferente de Z2, como o próprio problema já ilustra isso para a gente. E aí a gente vai ter o H da bomba, né? Perda de carga distribuída em função dos 122 metros
de tubulação que a gente tem, e a perda de carga localizada em função de todos esses acessórios que a gente tem aqui no nosso problema. E aí, reorganizando essa equação, para a gente encontrar o HB, a gente vai descobrir que o HB vai ser a diferença de altura, né, basicamente a energia potencial, mais as perdas de cargas, perda de carga distribuída e perda de carga localizada. Antes da gente prosseguir para o problema, o que é que foi feito? O cálculo da velocidade, porque a gente vai precisar da velocidade tanto para calcular o número de Reynolds, como para calcular as perdas de carga. Então, fiz o cálculo aqui separado, né? Convertendo a vazão para o Sistema Internacional de Unidades, e a gente tem aqui o valor. Número de Reynolds, para saber se a gente está trabalhando com escoamento laminar ou escoamento turbulento, maior que 4.000, a gente já pode considerar um escoamento turbulento aqui. Com um epsilon sobre D, que foi dado no problema, fazendo a combinação desses dois, a gente obtém o fator de atrito aqui no diagrama de Moody, tá certo? E aí, com esse fator de atrito, a gente pode calcular a perda de carga, utilizando diretamente a fórmula que a gente conhece, F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2, e a gente vai obter a perda de carga. Lembrando que aqui é na forma de energia específica. A perda de carga distribuída vai depender aqui do K, né? Aquele fator o coeficiente de perda de carga localizada para cada acessório. Como a velocidade é a mesma ao longo de todo o escoamento, né? A gente basicamente eu isolei aqui a velocidade e fiz o somatório dos Ks, já que a gente tem diferentes tipos de acessórios aqui. Então, fazendo um de cada vez. O primeiro acessório que a gente tem é uma entrada em canto vivo. E aqui, quando a gente olha para essas tabelas, né, tem tabelas e gráficos que a gente utiliza. Esse gráfico aqui é um gráfico que leva em consideração tipos de entrada e saída no meio do escoamento. Então, aqui a gente tem várias curvas, né, que dependem da geometria e dos tamanhos que a gente está trabalhando. Só que aqui no cantinho tem escrito canto vivo, né? Então, o ponto de entrada em canto vivo, independente da forma, vai ser sempre esse aqui, de aproximadamente 0,5. Por isso que tem 0,5 aqui. O segundo acessório, válvula de globo aberta. Aí a gente vem para essa tabela aqui, que ela correlaciona válvulas totalmente abertas, em função do seu diâmetro em polegada ou milímetro, e sendo diferente também de ser rosqueada ou flangeada. Ah, professor, o problema não diz que é rosqueada ou flangeada. Realmente aqui tem uma pequena falha, deveria estar especificado. Eu levei em consideração que foi rosqueada porque esse cotovelo aqui está rosqueado também. Então fiz essa mesma consideração para cá, para a válvula, e fazendo a combinação, né, de, de conexões rosqueadas para um diâmetro de 50 milímetros. Notem que milímetro é o que está entre parênteses, então está aqui 50 milímetros. Válvula de globo, a gente obtém 6,9, o coeficiente de perda de carga. Por isso, está o 6,9 aqui. O próximo acessório, na verdade, é uma curva, né? Uma curva de 12 polegadas. E aí a gente vem para essa curva aqui, essa tabela, desculpa, perdão, esse gráfico, que correlaciona os tipos de curvas e os seus tamanhos. No nosso caso aqui, esse R é o raio de curvatura, que é 12 polegadas. D é o diâmetro, tem um diâmetro de 50 milímetros. Se a gente olhar aqui nessa tabela, a conversão aproximada para polegada é de 2 polegadas. Então, 12 dividido por 2, 6. A gente marca o 6 aqui na abscissa, que é a relação R sobre D, e vai até a curva de θ igual a 90 graus, já que a gente tem uma curva de 90 graus. E aí a gente obtém esse valor aproximado também do coeficiente de perda de carga, que eu atribuí aproximadamente 0,25. O próximo, cotovelo 90 graus, normal e rosqueado. A gente volta lá para a tabela, que aqui a gente tem, de novo, rosqueado, 50 milímetros, e aqui cotovelo 90 graus, normal, 0,95. A combinação dessas duas informações. E aí, por isso que está aqui. O penúltimo acessório é uma válvula de gaveta, aberta pela metade. Para esse tipo de válvula aqui, a gente não utiliza essa tabela, porque essa tabela são para válvulas totalmente abertas. E a gente vem para esse gráfico aqui. A gente tem tipos de válvulas de gaveta, de disco e de globo. E aqui a gente tem a razão de abertura, né? Como é aberto pela metade, a razão de abertura, 50% ou 0,5, né? E aí, 0,5 até a curva preta, que é da válvula de gaveta, a gente obtém aqui um valor de coeficiente de perda de carga, aproximadamente 4.
O último acessório que a gente tem, e aqui está o 4 aqui, ó. O último acessório é uma saída em canto vivo. A gente volta lá para aquele gráfico que correlaciona as entradas. Aqui não tem tipos de saída, mas aqui no cantinho, ó, na legenda da figura, diz o seguinte: o coeficiente de perda de carga de saída é de aproximadamente 1 para todas as formas de saída, reentrante, em canto vivo, chanfrada ou arredondada. Então, independente da forma que o fluido está saindo, esse coeficiente de carga vai ser aproximadamente 1. Soma tudo isso, multiplica pela velocidade ao quadrado dividido por 2 e a gente obtém a perda de carga localizada. Substitui essas informações aqui no nosso HB, da equação do HB, a gente calcula o HB, que é a energia que a bomba vai fornecer para o fluido, e com esse HB a gente pode calcular a potência. Aqui, inicialmente, a gente encontra a potência em watts, depois foi feita a conversão aqui para HP, né? Já, para fazer essa conversão, basicamente, é só multiplicar dividir esse valor por 745,7 e a gente tem essa resposta diretamente em HP, ok? Eu fiz essa explanação meio rápida aqui, pessoal, porque vocês podem conferir o vídeo, né, no YouTube com mais calma, onde tem toda a explicação. Mas se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês podem perguntar que eu comento com vocês aqui, tá? Ou, se quiserem, eu já posso passar para o próximo problema. Posso passar, pessoal? Pode sim, professor. Obrigado. Então, dando continuidade, pessoal, eu vou colocar esse slide lá no CIGA, caso vocês queiram estudar e praticar outras questões, né? Aqui tem outra questão de cálculo iterativo para vocês brincarem aí. Nesse caso, o nosso epsilon sobre d não fica constante, muda um pouquinho a nossa história. Então é interessante fazer também. E a última questão que eu quero fazer com vocês, que é de cálculo iterativo. O epsilon sobre d não fica constante, porque a gente não sabe o diâmetro, né? Então toda hora vai ficar mudando a relação. E aí eu queria que vocês vissem isso também. E a gente tem bomba, né, no meio do nosso problema. Então vamos resolver esse exercício aqui. É o seguinte, o exercício diz o seguinte: água, aqui está as informações, né, as propriedades de água, massa específica e viscosidade, deve ser bombeada por um tubo de 610 metros do reservatório 1 para o reservatório 2, a uma taxa, uma vazão, né, de 85 litros por segundo, conforme mostra a figura. Sendo o tubo de ferro fundido, então está aqui a nossa informação que a gente retira lá daquela tabela dos materiais, a rugosidade é de 0,26 milímetros e a bomba fornece 80 HP de potência. Ou seja, com essa potência aqui, a gente vai utilizar para descobrir o H da bomba, né? A energia que a bomba tá fornecendo efetivamente para o nosso fluido, já que a gente está interessado em calcular esse diâmetro aqui. Antes de mais nada, pessoal, vamos ver aqui, analisar esse problema como um todo. O que é que a gente tem? A gente tem um reservatório, né, que está na parte mais baixa, e o interesse é pegar essa água e jogar num reservatório que está mais elevado. Só que a gente tem uma diferença de altura, ó, entre esses dois pontos de 36,6 metros. E para isso é necessário utilizar uma bomba, né? Para a gente poder jogar a água daqui para cá. Nesse caso, vocês podem dizer: ah, professor, aqui a gente tem uma entrada em canto vivo, ó, aí ali a gente tem uma saída. A gente vai levar em consideração a perda de carga localizada. E aí entra o que a gente não vai fazer, que é calcular as perdas de carga localizada. Por quê? Porque, por mais que a gente esteja vendo aqui que é um caso de entrada em canto vivo, e aqui uma saída, essa perda de carga, em comparação com a perda de carga distribuída, vai ser muito pequena. Então, para simplificação do cálculo, e a gente fazer um cálculo mais prático, a gente não vai levar em consideração as perdas de carga nesse caso aqui, tá? As perdas de carga localizadas. Vocês podem até tentar depois fazer com as perdas de carga localizada e ver se vai dar uma diferença muito significativa ou não, tá? Mas a priori a gente não vai fazer, não vai levar em consideração, porque só tem basicamente uma entrada e uma saída. Diferente desse outro problema, que a gente tinha uma série de acessórios aqui, que envolvia o problema, tá?
Então, nesse caso em específico, a gente não vai levar em consideração as perdas de carga localizadas, só a perda de carga distribuída, até porque a gente tem 610 metros de tubulação. Isso é muito, é uma extensão considerável de tubulação, que a gente e vai ter uma perda de carga associada a isso, né? E a energia que a bomba fornece para o fluido tem que ser suficiente para vencer essa diferença de altura, né, a energia potencial e a perda de carga, para que a gente consiga fazer esse transporte de fluido aqui. Antes de mais nada, da gente utilizar a equação da energia ou fazer qualquer outra coisa, vamos ver o que é que a gente tem de informação, né? A gente conhece massa específica, viscosidade, vazão, 85 litros por segundo, comprimento, rugosidade, não é rugosidade relativa, e conhecemos a potência da bomba. Com a informação de vazão, a gente não consegue encontrar muita coisa, já que a gente não sabe o diâmetro, então não dá para calcular a velocidade. Com a rugosidade do ferro fundido, a gente não consegue encontrar a rugosidade relativa, já que a gente não tem diâmetro. Mas, com a potência da bomba, nós podemos calcular o HB, que é a energia, né, que a bomba vai fornecer para o fluido. Então, vamos pegar essa informação aqui e calcular efetivamente o HB através desta equação aqui, ó, que a gente já conhece e está familiarizado. Eu vou fazer esse cálculo aqui, pessoal, para não poluir tanto aquela nossa área de cálculo ali, tá? Vamos fazer aquela montagem inicial aqui das nossas equações. Depois a gente substitui lá no outro slide. Então, potência, né, fluxo de massa vezes o HB. Então, a gente vai ter que o HB, que é o que a gente está interessado em calcular, e vamos precisar dele, né, efetivamente, vai ser basicamente a potência dividido pelo fluxo de massa. Onde a potência, né, de 80 HP, a gente vai multiplicar esse valor por 745,7 para converter para watts. Então, fazer logo esse cálculo, 80 vezes 745,7. Isso aqui é a conversão, tá certo? De unidade. Dividido pelo fluxo de massa, que aí vai ser 1000, né? Que é a massa específica, vezes a vazão. A vazão está em 85 litros por segundo. A gente precisa converter. Então, também dividir por 1000, né? Para ser feita a conversão de forma correta. Daí a gente vai obter um HB de aproximadamente, e eu vou agradecer se vocês conferirem o cálculo para mim, por favor, 701,84 metro quadrado por segundo ao quadrado. Até aqui, pessoal, alguma dúvida do que a gente fez? Estou só pegando as equações, tá? Tudo bem, pessoal, aqui? Essa primeira parte? Ou ficou alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. E aqui a gente vai fazer aquela conversão, né, que a gente fez na aula passada, né? Já que a gente quer calcular o diâmetro, então a gente vai substituir os termos de velocidade por 4Q sobre πd ao quadrado, né? Isolando a velocidade da fórmula da vazão, para a gente trabalhar com vazão e não com velocidade, certo? Então aqui vai ter aquilo lá. 4π resultando na equação de Reynolds vai ficar 4 vezes Q rho sobre I, Mi e D, né? Quando a gente isola, for fazer o D ao quadrado corta com esse D, vai ficar só D aqui, né?
E lembrando que aqui a gente deixa dessa forma para trabalhar com vazão, já que é a informação que a gente tem, e não com a velocidade. Tá certo? Tudo certo com o valor, né, pessoal? Vocês conferiram aí, por favor? Aqui tudo certo. Show de bola. Aqui a gente vai deixar daquela forma, né? Deixar o Reynolds em função apenas do D, para a gente variar só o D no nosso cálculo, para não ter tanto trabalho na hora que a gente vai fazendo conversões. Não ter que ficar recalculando toda hora isso daqui. Notem que essa primeira parte aqui, pessoal, a gente tá só substituindo os valores da vazão. Aqui vai ser massa específica, né? E aqui embaixo fica π vezes a viscosidade. Já foi dada. E o diâmetro, que é o que a gente não conhece. Fazendo essa conta, a gente vai ter um Reynolds em função do diâmetro de aproximadamente 1,1 vezes 10 elevado a 5. Isso tudo aqui dividido por D. Confere isso aí para mim, por favor, pessoal. E aqui a equação da perda de carga, que é que a gente vai precisar também. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Aqui a gente está a equação do epsilon sobre D, né? A gente também vai deixar em função do diâmetro, já que a gente não conhece. Então isso aqui vai ficar variando também durante as nossas iterações. E a gente vai ter a equação de perda de carga que a gente vai montar logo em seguida. Mas até aqui o que foi feito, ficou alguma dúvida? Não, Não, professor. professor. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Aqui, lembrando que aquela questão que a gente fez ontem, a gente não utilizou a equação da energia porque a gente tinha um caso simplificado. A gente estava com a tubulação retilínea, a gente já tinha já tinha perda de carga calculada definitivamente, né? Então a gente não precisou ter tanto trabalho quanto a isso. Nesse caso aqui, a gente precisa utilizar a equação da energia. Ah, professor, quando é que eu vou saber quando eu vou precisar ou não? Basicamente, quando a gente está interessado em calcular a perda de carga, a gente tem dois caminhos. Ou utiliza a equação da energia, se a gente tiver informação suficiente para isso, que é esse caso aqui, já que a gente conhece as informações da bomba, ou a gente calcula utilizando aquela fórmula, né, que a gente deduziu na aula passada. Mas através daquela fórmula, a gente não tem como calcular a perda de carga aqui, já que a gente não tem o diâmetro. Então, a equação da energia ela se faz necessária justamente para corrigir, né, suprir essa necessidade da falta do diâmetro, porque a gente tem como calculá-la, né, sem o diâmetro. E a gente vai precisar da perda de carga justamente para poder calcular o diâmetro, né, fazendo aquele mesmo trabalho que a gente fez na aula passada. E normalmente também quando a gente tem tubulações, ou desculpa, que a gente tem desnível na tubulação, como é esse caso aqui, né, um desnível de 36,6 metros,
e ou uma bomba acoplada nesse sistema, a equação da energia ela vai ser útil e vai ser importante para a resolução do nosso problema, tá certo? Então, vou pegar a equação da energia aqui, que envolve bomba, e vamos colocá-la aqui. E a gente vem para aquele caso, né? A gente vai os pontos de análise. Ponto de análise, pessoal, aqui, vamos lá. Vou perguntar para vocês, faz sentido a gente escolher esse ponto e esse ponto aqui? Primeira pergunta. Não. Não, por quê? Primeiro, a gente não sabe quanto é a pressão no fundo desse reservatório, porque a gente não sabe essa altura. Segundo, a gente não sabe a velocidade desse escoamento aqui. Então, não são bons pontos para a gente escolher. Além disso, a gente não sabe a diferença de altura entre eles. Então, utilizemos o que o problema está nos fornecendo, né? Que é esses pontos da superfície. Normalmente, as superfícies dos reservatórios são ótimos pontos para a gente trabalhar a equação da energia, porque as pressões são iguais, as velocidades são nulas, e a gente basicamente só fica com os termos de perda de carga, de energia da bomba e a diferença de altura, tá certo? Então, a gente pode. É legal a gente ficar prestando atenção nisso, no que o problema tá dando de informação para a gente e deixando meio que uma dica, né, para a gente acabar, para a gente resolver isso daqui. Então vamos lá. Utilizando aqui como ponto de análise as superfícies dos reservatórios, por quê? Porque a gente sabe a diferença de altura entre eles. Isso aqui é muito importante para a gente poder resolver nosso problema. Então, na superfície, as pressões são o quê? Pode considerar nula, né? Pode considerar nula porque a São gente está iguais. interessado. Elas são, além delas serem iguais, a gente está interessado normalmente nas pressões manométricas, né? E aí é tudo pressão atmosférica. Mas, a princípio, as pressões são iguais. Então a gente também pode desprezar. E as velocidades? São pequenas, pode considerar zero. Isso. Então a velocidade também a gente vai desprezar aqui. O ponto Z1 e Z2 a gente pode desprezar? Não. Pode não. Não podemos, porque a gente não tem pontos colineares, né? A gente tem uma diferença de altura aqui entre eles. Só que o que a gente pode desprezar é a perda de carga localizada, nosso HLM. Porque a gente não vai levar em consideração essa entrada nem essa saída aqui, tá certo? Então, resumindo aqui, simplificando nossa equação da energia, pessoal, o que acontece? A gente vai ter que a perda de carga distribuída, que é uma das coisas que a gente quer calcular, que a gente precisa, né? Ela vai ser dada, vai ficar o seguinte, ó. Vai ser o H da bomba mais G vezes delta Z, a diferença de altura entre os dois pontos. Ok? Nesse caso aqui fica negativo, né? Porque o Z2, ele é... Não, vou deixar assim para não confundir. Mais Z1 menos Z2. Como o Z2 ele está numa elevação mais alta, né? Então esse ponto aqui tá mais alto que o Z2 é maior que Z1. Essa diferença aqui vai ser negativa, tá certo? Então, a gente pode simplificar aqui dessa forma. HB menos G delta Z. Ok, pessoal? O H da bomba a gente calculou 701,84 metro quadrado por segundo ao quadrado. Lembrando aqui das conversões que foram feitas. Menos 10 vezes 36,6. Aí a gente obtém o valor da perda de carga distribuída efetivamente.
E aqui vai dar 335,84. Mesma coisa, metro quadrado por segundo ao quadrado. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Deu para entender isso aqui? O uso da equação de energia para a gente calcular a perda de carga distribuída. Sim. Então aí, pessoal, a gente volta lá para aquele caso da, daquele exercício que a gente fez na aula passada. Eu vou até pegar as equações aqui para a gente não perder tanto tempo digitando. E não está aqui. Que é o processo de iteração em si, né, que a gente vai fazer. Que é o seguinte: a perda de carga, a gente vai ter essa equação aqui, né, para o cálculo da perda de carga. Envolve, vai depender aí do fator de atrito, da relação L sobre D e da velocidade ao quadrado sobre 2. Nesse caso, mais uma vez, a gente não sabe quanto é a velocidade, então a gente faz a conversão para os termos de vazão, né? Faz a substituição. E simplificando a equação, a gente chega nessa equação aqui. Isolando o diâmetro, que é o que a gente quer encontrar, a gente vai ter a raiz quinta, né? Vou até colocar isso aqui em outro ponto para a gente ficar separado. Perda de carga pode ser calculada dessa forma, e o que a gente está interessado é no diâmetro. Então, isolando o diâmetro desta equação aqui, a gente chega nessa equação, né? Que foi aquela. Normalmente a gente vai chegar nessa equação aqui, pessoal. Raiz quinta de f vezes L sobre HL vezes 8, que é o quadrado, sobre π quadrado. E aí, normalmente o que a gente sempre precisa para utilizar essa equação é da perda de carga distribuída, que foi o que a gente fez aqui anteriormente. A gente já calculou essa perda de carga. Lembrando, na questão passada que a gente fez em sala, essa perda de carga ela já foi dada. Por isso que a gente não precisou ter fazer esse passo aqui com a equação da energia. Então, substituindo aqui os valores e corrigindo, né, para a nossa realidade, o comprimento é 610 metros. Então, a gente vai corrigir aqui. 610 metros. A perda de carga que a gente calculou foi 335,84. A vazão é de 85 dividido por 1.000, né? E π quadrado continua π quadrado. E a mesma coisa, a gente vai deixar tudo em função da raiz quinta de f, só que vai resolver toda essa conta para tirar da raiz e tornar nosso processo iterativo mais simples, né? E mais efetivo. Resolvendo isso, a gente vai ter ali, ó, aproximadamente 0,00213. Se vocês puderem conferir isso aí para mim, ele resolve toda essa conta e tira da raiz quinta. Opa, fiz de novo aqui, já deu diferente. 0,4013.
Deu isso aqui, pessoal? Deu exatamente isso aí, professor meu. Beleza. Então, eu estou só reorganizando aqui, tá, pessoal? Aquela nossa tabelinha da iteração para o que a gente vai efetivamente fazer. Na aula passada, a gente fez. Opa! A gente fez essa iteração todinha utilizando, chutando, né, inicialmente o diâmetro. E eu tinha falado para vocês que existia a forma da gente fazer chutando o fator de atrito, né, que é o que a gente vai fazer hoje, caso vocês não tenham feito, e mostrar a vocês como é que funciona isso daí. E ficar essa opção, né, essa segunda opção de solução para esses tipos de problema aqui. Aí vocês usam o que melhor agradar a vocês, o que vocês acham mais prático e que acham mais fácil de resolver. Então, basicamente, aqui o que a gente vai fazer, né? A gente vai chutar o fator de atrito para calcular um diâmetro, com esse diâmetro calcular o Reynolds, calcular o epsilon sobre d e determinar um novo fator de atrito. O que a gente fez no exercício passado foi, a gente chutou um diâmetro, calculou o Reynolds, determinou um novo fator de atrito e recalculou o diâmetro. Então, a gente tá mudando a ordem dos passos aqui. E aí eu vou pedir a vocês para me falarem um fator de atrito para a gente utilizar. Ah, professor, qual fator de atrito eu vou utilizar? Vamos utilizar um aqui que esteja dentro dessa faixa aqui, ó, de 0,008 até 0,1. Eu vou pedir para vocês fazerem isso e a gente vai fazer essa conta. Me digam aí um fator de atrito para a gente utilizar. Zero vírgula zero dois. 0,02. Então, beleza. Substituindo esse valor, esse fator de atrito aqui, ó, na nossa equação que a gente já organizou. Por isso que é importante a gente fazer essa organização antes, para a gente não ter que ficar refazendo esse cálculo, tudo isso aqui várias vezes, tá? Isso ajuda muito na solução do problema. Utilizando 0,02, a gente vai ter aí, ó, 403 vezes 0,02 elevado a 1/5. Dá aproximadamente 0,184. Confere? Dá isso mesmo. Aí com esse diâmetro, a gente vai utilizar aqui para calcular o Reynolds. Então, 0,184. Só que o Reynolds que a gente deixou foi esse aqui, ó. 1,1 vezes 10 a quinta, né? A gente já fez um pequeno arredondamento previamente aqui. E aí o nosso primeiro Reynolds vai ficar vai dar aproximadamente 6 vezes 10 a quinta, fazendo um pequeno arredondamento no cálculo do Reynolds. Confere aí, pessoal, por favor. Isso, dá isso. O epsilon sobre d, a gente vai utilizar o diâmetro que a gente calculou para determinar aqui esse epsilon sobre d. Então, 0,6 milímetros é a rugosidade do ferro fundido, que foi dada. E o diâmetro aqui que a gente calculou, 0,184 metros, dá aproximadamente 184 milímetros. Lembrando que esse epsilon sobre d é um adimensional, por isso que eu fiz a conversão aqui do valor. Então, isso aí vai dar aproximadamente, de novo, 0,001. Por que eu deixei 0,001? Porque é uma das curvas que a gente tem aqui, tá?
e a gente não ter que na verdade dá 0,00141304348. Então é muita casa decimal para a gente levar em consideração e a gente não tem essa resolução aqui no diagrama. Como eu falei para vocês, a gente poderia fazer uma interpolação aqui dos pontos e chegar nesse valor, mas a gente não precisa fazer isso aqui, tá certo? A gente sabe desse erro que está associado aí. Deu isso, pessoal? Confiram para mim, por Sim. favor. Então, com esse reino de 6 vezes 10 à quinta, vou colocar lá, e do lado do diagrama, para a gente fazer aquele acompanhamento. Com esse epsilon sobre d e esse Reynolds aqui, a gente vai chegar aqui no nosso novo fator de atrito, né, que foi determinado a partir do diagrama de Moody. Primeira coisa é a gente identificar, caiu em cima, né? Identificar a curva, que aqui no caso foi a mesma, né? 0,001. Essa é a primeira, tá, pessoal? Lembrando que isso aí vai mudar, já que o diâmetro ele está mudando toda hora. Então, até então, a nossa primeira curva é essa aqui, 0,001. O Reynolds é 6 vezes 10 à quinta. Eu vou fazer de novo aquela pergunta. 6 vezes 10 à quinta é aqui ou aqui? Aí. No segundo ponto. No segundo ponto, né? Lembrando que aqui é uma escala crescente. Então, 1 vezes 10 à quinta, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 10 à quinta. A gente não pode ter, pessoal, 6 vezes 10 à quinta antes de 1 vezes 10 à quinta, tá? Porque isso aqui é uma escala crescente. Então, prestem atenção nesse detalhe. E aí, a nossa reta, né? Ela vem até a curva e aqui rebate no fator de atrito que a gente quer. Parece que temos um valor premiado de coeficiente de atrito que foi chutado, né? Que a gente chegou exatamente, ó, no mesmo ponto. Aí, a partir daqui, eu pergunto a vocês, pessoal, faz sentido a gente continuar fazendo a iteração? Não. Não, porque a gente sempre vai chegar no mesmo ponto. Já que o fator de atrito foi o mesmo, desse caso aqui, foi 0,02, e foi o mesmo do primeiro. Lembrando, isso aqui foi calculado, isso aqui foi determinado. Mas como ele deu exatamente igual ao primeiro que a gente chutou, a gente vai recalcular aqui, fazer essa segunda iteração, vai achar a mesma coisa toda hora. Então a gente já pode chegar na resposta, né, e dizer aqui que o diâmetro, a gente poderia assumir aqui um diâmetro, por exemplo, aproximado de 0,2 metros, por exemplo, ou simplesmente deixar 18,4, 19, tá? Como deu exatamente igual, a gente vai chutar outro fator de atrito para fazer isso aqui mais vezes e exercitar, tá certo? Então eu vou pedir para vocês me falarem outro fator de atrito para a gente efetivamente fazer toda a iteração aqui. Zero vírgula zero três. 0,03. Substituindo. Aqui vai dar... Não tem problema nenhum acontecer isso que a gente fez, tá, pessoal? Mas é interessante tomar cuidado, porque só uma observação. Cuidado com esses achados de primeira no processo iterativo, porque às vezes a gente acha um primeiro que deu igual ao que a gente chutou, mas pode ter cometido algum erro de cálculo. E aí é interessante vocês recapitularem todos os cálculos, quando isso acontecer, obviamente, para vocês se certificarem que o cálculo foi feito da maneira correta, tá? E não teve nenhum erro do cálculo. Principalmente nisso aqui, ó. Esse pequeno carinha aqui, no π ao quadrado. Às vezes a gente está fazendo muito rápido as contas e acaba esquecendo que esse π está ao quadrado. E aí não leva em consideração ele na conta, tá? Já vi muito isso em prova. E aí quando calcula isso aqui, esse valor, vai dar diferente, né? Aí às vezes essa coincidência da primeira interação dá igual,
simplesmente porque foi feito um cálculo errado aqui. Então, por isso que eu chamei a atenção para fazer essa conferência, tá certo? Com calma, para não ter esses problemas. Então, fazendo essa conta, vai dar uma resposta de 0,199. O Reynolds, obviamente, vai dar um valor muito próximo a 6 vezes 10 à quinta. Cinco vírgula cinco. E aqui deu a curva aproximadamente a essa. 0,001. Aí o fator de atrito para o Reynolds 5,5 a gente vai utilizar aqui, ó, esse ponto aqui. Que vai estar um pouquinho acima dessa que a gente fez inicialmente. E no final das contas não altera significativamente nosso cálculo. Aqui já vai dar 0,2 aproximado, né? 0,02. A gente poderia aqui, como não bateu em cima, utilizar 0,0205, por exemplo. Para não deixar assim. Só para a gente brincar mais um pouquinho aqui com essas iterações. Efetivamente, recalcular tudo. E aqui deu 0,185. E com esse fator de atrito, determina um novo Reynolds. Desculpa, com esse diâmetro, né? Determina um novo Reynolds. Aqui sim, dá aproximadamente 6 vezes 10 à quinta. Aqui já vai ser com o segundo diâmetro que a gente calculou. 185. Aqui vai dar aproximadamente a mesma coisa. O fator de atrito, a gente já viu, né, lá no diagrama, aproximadamente 0,02. E aí a gente ia finalizar aqui o processo de iteração, não precisaria fazer a terceira iteração, porque esse fator de atrito está muito próximo desse que a gente fez anteriormente. E aí, consequentemente, se esses cálculos foram feitos corretos, a gente vai chegar na mesma resposta, né, num diâmetro convergindo aqui para aproximadamente 0,185 ou 185 milímetros, tá certo? Professor, a primeira vez que a gente fez deu 188, aí agora 185. Isso aí vai depender da forma, né, dos valores que a gente está utilizando efetivamente aqui para o fator de atrito, como eu falei para vocês. Se eu estivesse fazendo essa questão, eu iria aproximar esse valor para 0,02. Na minha cabeça, eu não tenho resolução suficiente para dizer que aqui é 0,0205, por exemplo, ou 0,0201, 0,03, enfim. Ou aproximar aqui para 0,021, depende da forma que eu fiz essa marcação aqui do número de Reynolds e tal. Então, esse valor, pessoal, vai dar um pouquinho diferente de pessoa para pessoa, tá? Mas, no fundo, ele vai estar convergindo para o mesmo valor. 0,18, 0,19 vai estar nessa faixa aí. O que é que a gente poderia marcar aqui, né? Dizer para o que está convergindo efetivamente. 0,19. Arredondar um pouco para cima, tá certo? Dizer que isso aqui está em 0,19 metros, que é aproximadamente 190 milímetros. Tá certo? Professor, e no questionário, e na prova, o que é que a gente faz? Pessoal, se porventura tiver resposta,
Eu não acho que a gente vá colocar na prova, por exemplo, 190 milímetros e 180 milímetros, se fosse esse o caso. Ou 185 milímetros. Porque são valores muito próximos. Os dois valores, de certa forma, eles estão corretos, né? Depende muito de quem está fazendo, de como está utilizando o diagrama de Moody. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter, lógico, mas eu não acredito que vocês vão ter esse problema, tá? Com valores muito próximos, principalmente no caso da iteração, que vai dar de pessoa para pessoa, pode ser que dê valores distintos, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, nisso que a gente fez? Vou colocar outra curva aqui, de outra cor, só para exemplificar que a gente fez duas iterações, efetivamente. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Vocês. é, Qual foi a forma que vocês acharam melhor? Chutar o fator de atrito ou chutar o diâmetro? Chutar o fator de atrito. Eu também prefiro fazer chutando o fator de atrito, tá, pessoal? Porque, no geral, vai estar nessa faixa aí de 0,15, 0,015 a 0,03, por exemplo. Na grande maioria desses problemas que a gente faz aqui em sala. Eu confesso a vocês, eu nunca fiz um problema que tivesse um fator de atrito fora dessa faixa. Normalmente está ali nessa região que a gente acabou de fazer, tá? Então, é uma boa começar chutando o fator de atrito, mas, por favor, cuidado com essa coincidência e de na primeira iteração já estar convergindo os valores, vocês chegarem no mesmo resultado. Se isso acontecer, por favor, refaçam os cálculos de vocês, porque não é comum, tá? Isso acontecer. Então, refaçam os cálculos com cuidado e com calma, para vocês terem certeza da resposta que vocês estão calculando ali, tá certo? É só esse cuidado que tem que ter quando faz isso muito rápido. Porque normalmente vocês viram, né? A primeira vez que a gente fez, chutando o diâmetro, a gente fez uma vez, chutou um diâmetro bem, bem diferente, achou um valor que já estava próximo da nossa resposta. Com esse valor, a gente achou outro. E com o terceiro, foi que a gente viu que realmente estava convergindo para a mesma coisa. Então, só esse cuidado na hora que for fazer com o fator de atrito, tá? Que essa convergência, ela tende a ser um pouco mais rápida. Tomar cuidado nesse cálculo. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu iria fazer de qualquer jeito todas as iterações, mesmo colocando mesmo calculando tudo de novo, escrevendo tudo de novo. Por quê? Porque aí eu me forço a recalcular aquilo ali, mesmo sabendo que vai dar a mesma coisa. Então, quando a gente vai recalcular, às vezes a gente acaba vendo onde errou. Isso pode ajudar vocês se tiver cometido algum erro na calculadora. O que acontece? Às vezes a gente está lá digitando, aí em vez de apertar o botão de vezes, aperta de dividir, em vez de colocar raiz quinta, colocou raiz quadrada. Então, preste atenção nesses detalhes, por isso a importância da gente recalcular tudo, tá certo? Professor, Oi. em todos os casos eu vou ter que fazer 3 interações, no máximo? Não. Assim, por que eu falo que 3 interações é bom? Normalmente, você estava na aula passada de sexta-feira que a gente fez chutando o diâmetro? Tava, mas não estava entendendo muito bem, porque eu não tinha estudado muito bem esse assunto. Não tinha Tá. entendido antes. Então, o que aconteceu naquele problema que a gente fez? Naquele caso em si, três iterações foram suficientes para a gente chegar na convergência. Porque da primeira para a segunda, por mais que tivesse próximo o valor, não estava tão próximo. A gente ainda teve diferença de fator de atrito, teve diferença de número de Reynolds, e a gente conseguiu ver isso no diagrama de Moody, quando ficou marcado. Aqui, no caso, quando a gente chutou o fator de atrito, a gente viu que da primeira para a segunda a gente já chegou na mesma coisa. E aí, na teoria, não precisa da terceira, porque a gente ia chegar na mesma coisa.
Mas é o que eu falei para vocês, quando isso acontecer, seja na primeira vez que vocês fizeram ou na segunda, conferir a conta para saber se foi feito, para saber se foi calculado da maneira correta. Porque, é como eu falei, às vezes a gente está fazendo muito rápido e acaba colocando, apertando um botão que não devia. E acontece. Não só nesse tipo de problema, mas em outros também. Aí é só essa atenção. Normalmente eu faço três é suficiente. Mesmo quando eu tenho uma convergência na primeira, eu refaço tudo até a terceira, sabendo que vai dar a mesma coisa, justamente para garantir que eu obtive a mesma coisa. Não é que seja necessário, mas a gente já teve a convergência, né? Na teoria não faz sentido continuar fazendo a mesma coisa, já que já tem a resposta, mas eu faço como uma garantia e para me policiar, né, do que eu estou efetivamente calculando. Porque se eu sei que eu chutei um fator de atrito de 0,015 e na primeira iteração, quando eu determinei no diagrama de Moody, deu 0,015, e aí eu fiz todos os cálculos de novo, aí meu diâmetro deu diferente do primeiro, então alguma coisa eu fiz errada, porque é para ser a mesma coisa, já que é o mesmo valor, tá? Então o que eu falei da gente refazer, fazer até 3 vezes, é justamente para fazer essa conferência e saber se fez o cálculo da maneira correta, tá certo? Certo, certo. Obrigada. Mais alguma coisa, pessoal, para a gente discutir hoje? Eu vou colocar daqui a pouco esse slide no cigarro, tá, pessoal? Pra vocês tentarem refazer a questão e dar uma estudada. A aula de sexta já foi postada, Jonas. Ela já tá no cigarro. Eu já fiz a correção do arquivo. Ela já tá no cigarro. Melquiades, a prova vai ser mesmo molde da segunda, tá? Só que vai ser no sábado, mesmo horário para todo mundo, às 2 horas. E vai ser pelo cigarro, como foi na segunda. A gente ainda está fechando alguns pontos, por isso que a gente não falou tanto ainda sobre a prova, tá? Dos assuntos que a gente vai ver e se vai mudar alguma coisa em relação ao que foi feito na segunda, mas a priori é semelhante como foi a segunda prova, tá certo? Amanhã, pessoal, a gente vai fazer mais exercícios de perda de carga, tá certo? Antes de fazer um exercício de perda de carga, a gente vai fazer um de escoamento laminar, que é um pouquinho diferente daquele que a gente fez na aula passada, que envolve manometria, para vocês verem como é que fica o problema. E a gente faz outro exercício de perda de carga, tá certo? Aí só na quarta-feira a gente entra com o nosso último assunto do semestre, tá? Aí depois disso, só revisão, tirar dúvidas, para vocês irem bem na prova. Então, Fabíola e Daniel, esse projeto é o seguinte, eu confesso a vocês que eu não vejo como, como tornar viável o, esse projeto ainda nesse curto prazo que a gente tem, porque é trabalhoso. Eu já tive uma experiência com ele no presencial, não é uma coisa que a gente faça em um dia, é bem trabalhoso e vocês, como vocês falaram, vocês têm muita coisa a se fazer, né? Tem questionário, tem que estudar. Se fosse teu projeto, ele seria extra, né? Ele seria uma coisa que quem quisesse fazer, não ia ser obrigatório, era quem quisesse fazer para diminuir o peso da prova. Mas eu confesso que eu não vejo como isso vai ser viável. Uma pessoa que você já fez foi. Tá.
Sim, Eduardo, se foi feito, ótimo, que ela conseguiu fazer. Eu não sei como é que foi feito, tá? Eu confesso a vocês que eu tô um pouco, eu não, na minha cabeça a gente não ia fazer isso, mas quem quiser, quem quiser tentar fazer, dá uma conversada com a professora Camila, então, para ver como é que foi, o que é que foi necessário, o que é que foi pedido, que eu confesso a vocês que eu não tenho essa informação. Mas a ideia é que seja uma coisa opcional, tá? Não é obrigatório. Vocês não vão ser penalizados se não fizer. Bom, pessoal, mais alguma coisa? Estou colocando agora no cigarro, tá? A nossa aula, tanto a de manhã como a de hoje. Estou só conferindo aqui o PDF para saber se que eu coloquei a coisa certa. Fabiola, dá uma olhada nos arquivos que foram adicionados, que que tem lá o diagrama de Moody. Certo, professor, vou olhar sim para imprimir. Jonas, o arquivo da aula do dia 17, que a gente fez sexta-feira, se chama. Deixa eu só ver aqui. Lá no tópico de aula de escoamento interno viscoso, tem perda de carga, underline exercício. É esse arquivo aí que a gente fez na aula de sexta-feira, certo? Tem um pouco lá da teoria, né? Bem resumido. E o exercício que a gente fez. Aí, o que eu acabei de colocar foi quase a mesma coisa, eu acabei de perceber. É exercício underline perda de carga, que foi o que eu fiz de manhã e o que a gente fez agora, mas já tá os dois no cigarro, tá certo? Tenta achar aí que você vai conseguir encontrar no cigarro.